Fala, Pets Nation! Olha aqui, estamos de volta, hein? Vou tentar fazer o mesmo script. Uma semana só de pausa, de descanso, de todo o departamento de comunicação, mas estamos aqui, como diz o Kawhi Marim, que está já nessas janelinhas. Estamos dropando mais um episódio para você que acompanha nos tocadores de podcast, você que assiste pelo YouTube, que tem nos dado uma ótima audiência, no site do Patriots, ou ouve pela nossa rádio USA. Os jogadores estão de férias, mas tem muita coisa para a gente conversar. Muita coisa, e no programa de hoje você vai ver quanta coisa bacana. Aliás, ficou uma promessa do episódio anterior, episódio especial com a Paty dos Reis, de um momento do nosso querido Drake May microfonado. É bom demais. Hoje vai rolar, tá? Hoje, promessa feita e nós vamos cumprir. Deixa eu dar um alô para toda a galera. Primeiro na nossa casa. Tô com saudade daí, viu, Kawhi Marim? Como é que vamos? Pô, Conca, tamo bem hoje, essa semana, como sempre, né? A gente teve nossa bye week a semana passada, mas como você falou, os jogadores não estão aqui, mas ainda tem muito papo pela frente e sempre bom estar aqui com vocês. Caio, bom dia, boa tarde, boa noite, Conca também, e Pets Nation aí, um salve, salve. Gostei dessa, bye week. E você vai contar, porque a gente aqui, eu quero imaginar que nós já criamos uma conexão com a nossa audiência, certo? Se você não quiser ouvir o que nós fizemos no verão, durante essa bye week, você pula, porque o Kawhi já marcou aqui, pulou a introdução já para o direto do Gillette Stadium. Mas fica aqui, o Kawhi vai contar o que ele fez nesses dias aí, Nossa. as aventuras do nosso Amir Klink da Nova Inglaterra. Enquanto o carro de polícia passa aqui, vai ser maravilhoso. E você, Caio Morari, mudando de emprego, Copa do Mundo de Clubes, como é que estão as coisas? Fala Conca, fala Kawhi de volta aqui, né? Daqui a pouco a gente volta para New Jersey, mas por enquanto de volta aqui em Boston, tem muita coisa a ser falado. Faltam praticamente 2 meses para o começo da temporada, né? Estamos quase lá, mas antes de começar o training camp, a gente vai ainda explorar algumas ideias, algumas possibilidades para a temporada, mas é isso aí, sempre um prazer estar aqui. Eu e o Caio, a gente dividiu algumas transmissões na Copa do Mundo de Clubes. Aliás, eu estou com esse fundo maravilhoso aqui, do Semana Patriots, mas se eu tirar, vocês vão ver que eu estou perto do estádio em East Rutherford, o MetLife Stadium, cobrindo as semifinais para a nossa rádio USA. Hoje eu vou narrar, inclusive, Paris Saint-Germain e Real Madrid. Domingo, eu e o Caio estaremos aqui de volta com o Lombardi Júnior para a final, que vai ser entre Chelsea, você já sabe, você que está vendo e ouvindo, quem ganhou o jogo entre Paris Saint-Germain e Real Madrid. Então tem sido Palpitar aqui, Chelsea e Real Madrid. Chelsea e Real Madrid? O palpite, vamos ver. Pode cravar? Pelas cores da bola, você viu isso? Que a bola é azul, branca e dourada. Sempre tem isso, né? Na NFL tem, né? No Super Bowl. Não, o Super Bowl desse ano também, né? Sempre tem isso aí do logo, da bola, conspiração, mas talvez, vamos ver. Se for Chelsea e Real Madrid, é mais um Super Bowl ali, cores do Super Bowl. É mais um motivo para nossa audiência mandar bala em cima de você aqui, porque quando esse episódio entrar no ar, a gente já vai saber o que vai acontecer. Ô, Kawhi, conta pra gente, cara, o que você fez na sua bye week? Vai, divide com a gente um pouquinho do lado pessoal, porque cara, as fotos lá no Instagram do Kawhi estão maravilhosas. Não, mas elas não mostram toda a realidade, né? Não, nem um pouco. Então, eu fiquei de férias a semana passada, né? A gente sabe, a gente teve bye week aqui, uma pausa do episódio também. E, cara, eu fui fazer uma viagem de velejo, navegar, de Bermuda até a capital dos Estados Unidos, Washington, D.C., o porto ali perto. Uma viagem, acho que foi tipo uns 650, 670 milhas, assim. Uma travessia de mar. 6 dias. Só que, cara, foi uma coisa assim que fui cego. Tipo, o meu amigo tinha falado pra mim na maior moral, tipo, ó, a gente vai descer lá, eu vou com meu pai e com meus outros amigos, só que daí 2 pessoas não vão poder voltar. Você tem como voltar com nós pra, tipo, ajudar ali no barco e tal? Eu falei, cara, beleza, achando que ia ser uma coisa mó de boa, assim, né? Não tinha noção. Não fui no Google ver os mapas, né? Eu falei, ó, topei. Aí, cara, foi isso. A gente passou 6 dias ali no meio do mar atravessando e pra quem sabe, tá escutando aqui, gosta de esporte ou veleja, eu não fazia a mínima ideia, nunca nem tinha posto um pé no barco, tá ligado? Mas, cara, é insano, foi bizarro, assim. Primeiros 2 dias eu tava contando aqui pro Caio, pro Conca, que passei muito mal, passei muito, como que fala, enjoo de mar, né?
Cara, tinha que ficar com o olho fechado assim e tipo. E não tem pra onde correr, né? Não tem pra onde correr, não tem. Você come, você sai tudo, tá ligado? Aí, terceiro dia, é assim, tipo, melhorou. O remédio começou a fazer efeito, falei, pô, eu consigo caminhar. Enfim, não pra alongar a história, mas final do terceiro dia era, acho que, 5 pessoas, né? Final do terceiro dia, cara, bate uma frente fria e começa uma tempestade. E eu assim, tipo, nossa, vai ser ok, vai ser de boa. Cara, tempestade, vento, onda de 3, 4 metros, passava. E eu assim, cara, vai ser aqui agora que vou morrer. Não vou voltar pro estúdio segunda-feira. E eles ficaram lá fora lidando com isso a noite inteira, tempestade e tal. Eu falei, ó, vou entrar pra dentro, porque eu não vou conseguir ajudar aqui, sabe? Porque os caras precisam tá ali. Era situação grave, tipo, pesada mesmo. Aí, assim, eu fiquei dormindo, descansando. Próximo dia, eu subi lá em cima pra ajudar. A gente fazia turno, né? Tipo, cada um pega a mão do barco, tipo, acho que 2 ou 3 horas. E a hora que eu saí lá, assim, eu vi a cara deles, velho. Tipo, sem emoção, sem dormir. Eu falei, putz, foi punk a noite, tá ligado? Aí, depois disso, super de boa, super tranquilo. Foi mais 2 dias e, cara, chegamos aqui e representando o Patriots sempre, sabe? Enfim, Venceu. loucura, vencemos. Você tem mais coragem do que eu nunca faria isso. Nem viu, você sabe, de férias, sabe? Como é que é o cruise do Neymar? Eu não tenho coragem de fazer isso aí também, não. Não, mas eu achei que ia ser de boa, velho. Não foi nada, vamos fazer isso. Eu falei, não, vou ficar ali sentadinho, tranquilo e só que... Mas assim, falar uma pergunta ignorante, absurda. Não tem motor, né? É só a força do vento. Tem motor. A gente teve que... É assim, tem a força do vento, você quer estar velejando a maioria do tempo, só que tem horas que, tipo, você fica lá motorando por, tipo, 2, 3 horas, tá ligado? Porque não tem o vento certo e o ângulo certo. Mas muito loucura. E come o quê? Além do que você depois põe pra fora, mas o que você come? Dá pra fazer churrasco? Dá, com certeza. Tem grillzinho. A mãe do meu amigo preparou, tipo, umas... Como que fala? Baked ziti, tá ligado? Então a gente comeu baked ziti. Ziti é tipo o macarrão penne, né? Penne, E, só que, cara, vai pensar, uma pessoa que nunca tava no mar, que tá lá passando mal enjoado, uma das únicas coisas que tem pra comer é um pesadão baked ziti. Então... 6 dias de baked ziti. 6 dias de baked ziti, velho. Nossa. Que maravilhoso. Mas... Instagram do Kawhi Marinho, pra vocês acompanharem os bastidores lá, hein? Recomendo. Boa, Muito legal, gente. Bom, vamos aos costumes, senhores. Os nossos destaques. Caio está nesse período de verão querendo polêmicas. Está propondo um debate. Qual é o tema do debate que você vai propor aqui para o programa, Caio? Best and worst case scenario para alguns jogadores chaves, né? Drake May, Stephon Diggs, Gonzalez, Will Campbell. Que seria a melhor das hipóteses e a pior, né? Para esses jogadores entrando nessa temporada de 2025. Boa, já a gente vai entrar nesse assunto aqui. Temos Drake May microfonado. Tem notícia, tem um jogador do Patriots que tá todo mundo de olho e que pode... A gente pode perder ele para Canadian Football League. A gente vai falar disso também aqui nas notícias atualizadas. E Kawhi, tá para sair o Ford em Foxborough, o segundo episódio, certo? Episódio 2, parte 2, tá saindo quentinha. Dia 18 de julho vai sair o inglês. E logo alguns dias depois você pode esperar a versão em português. A gente fala disso daqui a pouco também. Esse é o Semana Patriots, o único podcast oficial de uma franquia da NFL em português. Todas as semanas, a gente só teve a nossa bye week, como todos os times têm, mas nós estamos de volta, acelerando, porque vem aí o training camp, vem várias ativações, os jogos de pré-temporada que a gente vai acompanhar juntos, enfim, tudo isso e muito mais para você, a partir de agora, com o Semana Patriots. Começando então com o direto do Gillette Stadium. Virei um pouquinho aqui minha câmera, porque o fundo aqui, o wallpaper, não estava pegando muito. Você quer falar melhor e pior cenário para o Patriots no geral? Ou você está querendo individualizar isso, cara? Pegar cada jogador, ou pelo menos os principais deles, e a gente ficar imaginando o que pode de bom acontecer e o que de pior acontecer, é isso?
É isso aí, porque eu acho que tem muito torcedor que já espera que esse jogador, e claro, para ser torcedor, a gente também quer sempre o melhor, que esperar de uma forma mais realista desses jogadores, qual que é talvez o teto e qual que é talvez o pior cenário para o jogador. Aí, para o Drake May, por exemplo, que é uma peça muito importante, o Stephon Diggs, muitos pensam que o Stephon Diggs já vai chegar e vai arrasar, vai ser o primeiro, mas será que é isso? O Will Campbell tem muita coisa também a ser falado. Então, acho que tem uns jogadores aí que eu acho interessante a gente explorar, né? Algumas possibilidades do que pode ser, qual que é o Eu melhor, gosto. qual que é o teto do Drake May em 2025 e qual é o chão dele. Eu gosto da brincadeira. Vamos nessa. Eu tenho notícias também do Drake May. Daqui a pouco a gente vai rodar o treino dele microfonado, que é muito legal, que acho que mostra o quanto que ele já tem de incidência dentro desse elenco. A gente pode fazer isso, sim. Acho bacana. Eu estava esquecendo só de algum outro anúncio aqui que a gente vai fazer. Ah, lembrei, né, Kawhi? Tem muita participação daqui a pouco, porque eu até usei aqui a expressão, a gente quer saber quem você, né, você que está assistindo, você que está ouvindo, está de olho ou ficará de olho no training camp e por quê? E não tem respostas óbvias, não. Tava dando uma olhada ali, tem coisa boa também, né, Kawhi? Pois é, e eu acho que as respostas que a gente recebeu também alinha muito com o tema do programa, né? Dessa questão de teto, de cada jogador e o potencial ruim, ruim não, bom e ruim, né? Então, a gente vai ouvir um pouco dos fãs também. Quer começar então, Caio? Vai com o Vamos lá, Drake vamos May lá. logo de cara? O Drake May Best- logo de cara, eu acho que Best o and worst best, scenario. eu acho que o best case scenario no Drake May em 2025 é Patrick Mahomes. Mas peraí, que não é o Patrick Mahomes MVP, Patrick Mahomes líder de jardas, vencedor de Super Bowl, mas o Patrick Mahomes em 2024, que teve talvez o pior grupo de recebedores da carreira dele, um ataque bem diferente do Andy Reid, um ataque eficiente, focado no jogo corrido e ganhava jogos ali no finalzinho, né? Tendo que brigar até o último segundo para conseguir as vitórias. E eu digo isso porque o Patrick Mahomes em 2024 teve somente 26 TDs, 11 interceptações. Então é mais ou menos isso, num best case para o Drake May, o que a gente pode esperar. O Drake May que em 2024, em 13 jogos, teve 15 TDs e 10 interceptações, que é até um número meio que alto, uma média alta de interceptações por jogo. E eu digo isso porque esse ataque do Vrabel, esse ataque do McDaniels vai ser um ataque focado em eficiência e explorar os espaços dados pelas defesas. E se o Drake May consegue fazer mais ou menos o que o Patrick Mahomes fez em 2024, né? Um grupo de recebedores abaixo, um ataque eficiente, conseguir esses números, eu acho que é o best case scenario. A gente não pode esperar que o Drake May vai liderar em TDs, em jardas, não vai ser esse quarterback e não, a gente não pode, como torcedor, eu acho que esperar isso dele no seu segundo ano, mas seu primeiro ano com uma comissão nova. Mas você deu uma manchete boa aí pro corte, né? Drake May como Flipado. Patrick Mahomes. É que tem que entender o contexto todo. Porque o Patrick Mahomes, mesmo num ano ruim, o Patrick Mahomes com um ataque ruim, aspas, né? Ele foi pro Super Bowl, né? Exato. Dá pra esperar a mesma coisa. Não, Super Bowl talvez não, mas se ele conseguir fazer isso, eu acho que ele o Patriots chega no playoffs. E outra parte também de um best case scenario que eu acho que a gente pode esperar, na melhor das hipóteses, ele virá verdadeiramente um dual threat quarterback, né? Que é um quarterback que é uma ameaça no jogo aéreo e no jogo terrestre. Por quê? No ano passado eram poucas, muito pouco corridas desenhadas para ele, foi só 2 TDs no chão. E, por exemplo, o Josh Allen, que é literalmente o que a gente espera que ele consiga chegar mais ou menos esse nível, teve 12. Então, se o Drake May consegue chegar a 8 a 10 TDs corridos, também é um número espetacular para ele no seu segundo ano. Então, acho que também é outro ponto aí de um best case para o Drake May. Eu só faço 2 ponderações para passar para você, Kawhi, para te ouvir também a tua opinião. 2 ponderações. A primeira delas, o segundo ano é o mais difícil para o cara porque agora tem tape.
Os caras que vão jogar contra o Drake May já analisaram o Drake May dentro de um sistema completamente diferente, que era o sistema do Alex Van Pelt versus esse sistema do Josh McDaniels, e o training camp vai servir muito para que ele se adapte, né? Os trabalhos na primavera já foram um pouco nessa linha, para ele entender como funciona esse sistema, esse novo playbook. Mas os caras que vão enfrentar o Drake May já tem material suficiente para olhar. E o segundo ponto, e aí eu estou sendo bem conservador mesmo, é o fato de que nesse momento o quadro de wide receivers ele não é bom. Ou pelo menos no prospecto ele não é animador. Eu trouxe até aqui uma das notícias, né, que o Pro Football Focus, que faz também essas análises, muito baseado na estatística, né, traz que o Patriots ele só não é pior do que o Cleveland Browns em relação ao wide receivers, porque tem toda uma questão que envolve também se o Stephon Diggs vai ser o Stephon Diggs que a gente está acostumado a ver. Então, dito isso, eu acho que é um ano muito desafiador, porque eu sei o que você vai falar daqui a pouco no worst case scenario. Qual é o pior cenário para o Drake May? É a comparação com um cara que jogou com a 10 recentemente, mas calma aí, que eu interrompi o meu querido Kawhi Marinho. Diga lá, Kawhi. Então, questão do worst case scenario, acho que eu tô na mesma linha ainda, do que pode acontecer, né? Mas, sendo otimista, eu sei que eu trago a visão do fã às vezes, mas sendo otimista, eu sei que uma qualidade boa que o Drake May tem é que ele é clutch, né? A gente já viu como ele operou o ano passado com todos aqueles problemas na linha ofensiva e tudo mais. Só que uma coisa que eu tô curioso de ver como que vai ser lidado esse ano é a questão dos mic checks antes das jogadas, né? Esse ano no play call, no play scheme do McDaniels, é o quarterback que faz essas chamadas antes como que fala? Antes de dar o hike na bola, né? O ano passado era o center. O snap. Ano passado era o center que fazia isso. Então, tem essas nuances assim também que a gente vai ver como o Drake May vai lidar com isso, né? Aí, Caio, em relação ao seu ponto do Drake May realmente ser uma dual threat esse ano em relação a passing e corrida, eu vi uma estatística aqui que no ano passado, de 54 rush attempts do Drake May, 45 foram scrambles, ou seja, 45 não foram designed runs. Então eu acho que o McDaniels, tendo essa noção de como usar o Drake May e criar mais designed runs para ele, vai deixar ele como um weapon na corrida também, sabe? Mas como vocês falaram... Isso abre espaços para o jogo corrido, né? A gente sabe que vai ser um ataque bem focado nisso. Tem 3 running backs que provavelmente vão fazer o elenco. Sim. E recentemente, e a notícia dessa semana, tá? Nós estamos gravando isso no dia 9 de julho, quarta-feira. O Drake May foi visto, na verdade, publicou fotos com alguns jogadores, né? Eles estão de férias, mas estão treinando, inclusive, né? Drake May que casou também recentemente. Teve isso, né, Caio? É isso aí. Stephon Diggs, Ramondre Stevenson, todos os jogadores, até o Hunter Henry, jogadores que a gente espera que vão conseguir um espaço no elenco, estavam treinando com ele no dia, na segunda após o feriado, né, do 4th of July, né, esse final de semana do 4th of July. Então, mostra que os caras estão bem afim, e isso é ótimo, porque além de você ganhar, né, um entrosamento dentro de campo, também fora, né, você cria essas amizades e isso ajuda bastante. Para a gente continuar no Drake May, o Caio vai falar qual é o worst case scenario. Olhando para a temporada, é época de adivinhação mesmo, de especulação. Você que está acompanhando aqui o Semana Patriots, escreve para a gente aqui o que você acha, tá? Principalmente se discordar do Caio, a gente gosta disso. Eu queria trazer, eu coloquei aqui no roteiro, o Jeremy Fowler, que é um colega de ESPN aqui dos Estados Unidos. Ele fez um report no Sport Center no domingo, falando que a organização como um todo está muito animada com o que tem visto do Drake May até aqui. Dizendo também que a presença do Stephon Diggs ajudou, tem sido uma presença benéfica, tem ajudado na confiança. E a frase do Fowler, que, repito, jornalista da ESPN, trouxe no Sport Center, acompanhando esses primeiros dias de temporada, né, olhando o que aconteceu no Spring e conversando com as pessoas dentro da organização, ele diz, olha, agora está tudo calmo e junto. O Drake May, ele parece bem refeito. Ele está pronto para
pulo para o segundo ano, né? Porque esse é o desafio para vários jogadores. O primeiro ano é a surpresa, o primeiro ano tá todo mundo assim, não sabe muito o que esperar. O segundo ano não, é o ano da afirmação. Eu já fiz esse paralelo uma vez num texto que eu escrevi há alguns anos, falando sobre o segundo disco, né? Trazendo para a música. Às vezes o primeiro disco é maravilhoso, porque você não está esperando nada. E aí as pessoas... Disco, viu, Caio? Kawai, jovens. Era um negócio que se lançava, tá? Um álbum. Depois virou CD, tá? Hoje só se lança a música, né? Só a música. Mas antigamente, viu, jovens? O disco se lançava e as pessoas ouviam o lado A e o lado B. O lado B eram as músicas mais alternativas. Por isso que a gente usa a expressão lado B também para falar de coisas que são mais alternativas. Voltando à metáfora, ao paralelo. O segundo disco é o mais difícil, porque agora a crítica está esperando. E eu acho que é exatamente o que vai acontecer com o Drake May. Beleza, ele tem talento, beleza. No meio de um caos, de um ano que foi ruim, ele conseguiu se virar. Tá, e agora? O que vai acontecer? O que pode não acontecer, então, Caio? Olha aí para o seu lado agora, copo meio vazio. Eu acho que o worst case, a pior das hipóteses, é ele virar um Mac Jones Não 2.0. fala isso, pelo amor de Deus. Camisa 10 nas costas, teve muita gente que comprou a camisa do Mac Jones, incluindo eu comprei a camisa do Mac Jones depois do primeiro ano, né? Comprei essa camisa, não uso mais. E tem muita gente que comprou a camisa do Drake May depois do seu primeiro ano também, número 10 nas costas. Como você falou, o primeiro ano o Drake May mostrou muito potencial, muito talento, mas o segundo ano é o ano de se consolidar como um quarterback titular na liga. E se isso não acontecer, a NFL não tem muita paciência, uma organização como o Patriots não tem muita paciência com jogadores que não conseguem fazer leituras certas, continuar com esse probleminha de interceptações. Então, é muito isso, adaptar. Eu acho que ele tem as peças em volta, Josh McDaniels e tudo mais, mas se ele não conseguir fazer isso, ele vira um Mac Jones 2.0 bust. Eu acho que ninguém quer isso, mas essa é a pior das hipóteses, esse é o chão do Drake May. Aí isso seria uma Fala, coisa também que, cara, para a organização em si, ficaria muito mal, né? Porque teve o Mac Jones, aí logo depois tem o Drake May com todo esse aparente sucesso e não dá em nada, é uma coisa que, para a franquia em si, então... Acho que tem pressão nas costas dele, né? E eu só falo isso porque eu acho que ninguém no segundo ano do Mac Jones esperava isso. Né? Ele conseguiu, o time conseguiu playoffs, ele foi Pro Bowler, e eu acho que ninguém esperava que ele ia cair dessa forma, desse jeito. Então, eu espero muito, torço muito por Drake May, mas eu também não acho que vai ser extremo desse ponto, mas né, são realidades, possibilidades que existem. Uma das imagens que eu fiz no training camp da temporada passada foi de camisas que eu estava vendo lá dos torcedores, com o número 10, e aí onde estava escrito Jones, aí estava com o esparadrapo May, né? Muita gente fez isso. Você Sabe fez que eu também, tirei? né? Acetona, Nossa. várias, aí porque descola, vai descolando. Eu tirei, agora eu só tenho uma 10 Você sem tira o nome. escorpião do bolso e compra uma camisa, então pede aí. Não, eu tenho uma camisa do Drake May, mas aquela lá tava novinha, pô. Usei 2 vezes, 2 jogos, e aí não deu pra usar, eu tirei o 9. Você sabe que eu até dei um Google aqui para saber onde está o Mac Jones. Ele agora vai lá pro San Francisco 49ers, né? Ano passado ele chegou a jogar no Jacksonville Jaguars. É engraçado que o 49ers gosta de pegar uns caras que estão aí meio assim, né? E trabalha bem os caras, né? O Sam Darnold é um exemplo. O sistema, né? O sistema funciona também. O sistema do Vikings, por exemplo, do McConnell. É um sistema bem parecido que ajuda os quarterbacks. Mas eu só queria dizer o seguinte: ele não é o Mac Jones. Eu tenho... Não. Olha, eu não sou especialista, eu gosto, acompanho, informo, narro, mas eu não sou um cara que posso chegar e dizer eu sou autoridade no assunto. Mas dentro do pouco conhecimento que eu tenho, estou me colocando aqui num patamar bem assim, inclusive abaixo do conhecimento do Caio. Meu papel aqui é de apresentadora, de reportar. Eu não acho que ele seja o Mac Jones. Ele não é o Mac Jones. Claramente ele não é. Mas eu também queria passar um paninho para o Mac Jones de leve, tá? O Mac Jones pegou talvez o pior ano que o Patriots teve nos últimos, porque ao fim do casamento
com o Bill Belichick, e com todo respeito, porque esse senhor tem uma história dentro da organização, mas ele tinha o Matt Patricia chamando de jogadas ofensivas. Defensive coordinator, não faz sentido. Não fazia sentido nenhum. Então ele pegou um grupo disfuncional no pior momento possível. Mas assim, o Drake May é melhor do que ele. Muito melhor. O primeiro ano dos dois, o do Drake May é melhor do que o do Mac Jones. Né? Porque o primeiro ano do Mac Jones ainda é dentro de uma base muito sólida do Belichick, né? Sim. Então, Exato. Eu o que ajuda o Mac Jones é que ele vai pro Jaguars, por exemplo, e ele até foi titular em alguns jogos porque o Trevor Lawrence se machucou. E acho que foi 8 interceptações em 3 jogos. Isso que não ajuda ele, né? A confiança. Mas eu concordo que o sistema no Patriots não favoreceu o Mac Jones também. Vamos fazer o seguinte, então. Kawhi, vamos rodar, a partir de agora, o Mic It Up, que é bom que a gente dá uma respirada aqui na discussão. Bora. O que é o Mic It Up? Isso a gente vê muito na NFL, na NBA. Um microfone, microfonado, o Drake May em uma das atividades. É muito legal, é um material que tem, salvo engano, 3 minutos. Eu adorei, tá? Eu espero que vocês assistam, porque tá legendado. Isso aí já entrou aqui nos nossos conteúdos, mas ele tá legendado. E eu vou dizer já de cara o que eu gostei. Se você reparar, todo quadro, todo take, o Will Campbell tá do lado dele. Porque tem que estar. É o left tackle, é o cara da proteção. Mas assim, o jeito que ele fala, zoa o Josh McDaniels, falando com os outros, aplaudindo, chamando a responsabilidade. Opa, aqui foi erro meu, fiz uma leitura errada, não sei o quê. Acho que é legal, que dá um tempero nessa discussão. Vamos acompanhar, então, a partir de agora, mais um conteúdo exclusivo em português aqui no Semana Patriots. A nossa equipe de comunicação microfonou o camisa 10 da Nova Inglaterra. Vai com você daí, Drake May. I'm the F. I'm the Q. I'm the QB. What a beautiful day, man. I told Hunter he was on my first fantasy championship team. How was that, like 20 years ago for you? Like 2nd grade or what? I mean, I was maybe 3rd grade. It's on. Buddy right there in the black, wave your hand. Yeah, he said, oh, okay. He's so the camera. Nice. I like that. Get wide get a little wide right off the break. Yes. Yeah, get a little wide. I like that landmark, Trey. You got like 2 steps inside and you got to get out. 2 steps to get out. You got to clear you got the speedo come behind, you know what I'm saying? Yeah. You're getting in the way. You're good. I got to hear him. I got to be louder. Then be louder. I gotta be louder. My fault. I gotta be louder. Yeah. I gotta relay it too, though. You good? Let's go. Let's have a good one here. What's that? We'll go. Damn, 5. Stay up. Stay up. Good job up front. Good job up front. See you, Dobbsy. Yeah! Come on, Dobbs. Come on, Dobbs. Have a day. The way they play, keep it on. They get tired. Gets that mic on his nose. I can't hear him. Look where the mic's at on his face. The mic's at his eye on his face. Ball to 20. Ball to 20. Ball to 20. Let's be sharp in this, man. I got some red zone today. So a little different stuff. Hey, get excited, man. We score. Let's get excited, man. Let's get excited. Touchdowns down here. TDs. We're getting points down here, Will. What's that? Good job up front, fella. I see you, Big Mo. What's that? See you, Shada. What's that? Good route, KB. Stay alive back there. It could be scramble. You know what I'm saying? Good day up front, man. Good day. Good day up front. Hey, because you're too busy going back like, who I got? You're like, who I got? That's what you're doing back there. Pats on me. Pats on 3. 1, 2, 3. Pats.
Appreciate you guys, man. Q's on me, Q's on three. 1, 2, 3. Q's. Falei que você ia gostar, né? Bom demais, bom demais. O Drake May sendo um líder. Eu acho que assim, Kawhi, para a gente terminar mesmo o Drake May, passar para outros best and worst case scenarios, que foi proposto aqui pelo Caio Morari, o melhor e o pior cenário para alguns jogadores. Mas, de novo, eu sempre peço a tua opinião de quem está dentro. No Media Day, por exemplo, o Drake May, ele é o cara que faz as principais coisas. E ele tem já esse papel de líder também para dentro da organização, mesmo só com 22 anos, né, Kawhi? Sim, sim. E você vê ele, tipo, exercendo esse lado dele como líder em todos os instantes. Tipo, você falou na questão do Media Day, tipo, ele tá sempre ali com... Ele não anda sozinho, ele tá sempre com os outros jogadores por perto, entendeu? Acho que isso é uma questão legal de um líder, um quarterback jovem também. E no Mic'd Up, como a gente viu, ele conversando, zoando os caras, que nem se falou, mas também trazendo aquele ponto de, isso daqui precisa ser feito nesse momento e tal. Ele sempre muito envolvido. Eu tô feliz para ver como que vai ser lidado no training camp, né? Quando tiver todo o squad junto e para ver como que vai gel, assim, nessas circunstâncias. Com os equipamentos também, né? Com os pads. É outra coisa. E, lembrando, hein? Os training camps têm atividades abertas e de graça, estacionamento, entrada. É muito legal. É um programa de verão. Para quem está nos assistindo ou nos ouvindo aqui nos Estados Unidos, cara, vale muito a pena. Muito a pena mesmo. É um ambiente legal para você levar seus filhos. Vou fazer isso com o meu também. Nós, do Semana Patriots, vamos estar lá produzindo conteúdo. Então, a gente está te esperando. Quer conferir a agenda? Patriots Brasil. No Instagram já tem agenda. Um dos dias, inclusive, que a gente ainda vai anunciar, né, Kawhi, vai ser um dia dedicado ao Brasil. Sim. A gente vai querer ter a presença aqui da comunidade brasileira. Então fica aqui o convite para você ver de perto tudo isso que a gente está falando. É legal demais, as atividades vão acontecendo, e aí estoura a buzina, vai para lá, vai para cá. Você começa a entender um pouco como é que funciona esse verdadeiro balé, essa orquestra que é um grupo nesse momento com 90 jogadores. Certo, meus amigos? Não, sem contar, Conca, que no training camp eles vão poder ver os jogadores de perto também, né? Tipo, depois do treino eles vêm e dão autógrafos e conversam com todo mundo. Então, se você for lá, você conhecer eles, dá pra você conhecer eles pessoalmente. Boa. Passa pro próximo, então. Melhor e pior cenário para quem agora, Caio Morari, ou polêmico? Stefon Diggs, ele que veio para dar um jeito nesse grupo de recebedores. Eu acho que o best case, e eu vou falar que muita gente tem isso como certo, tá? Eu acho que é o best case scenario. Ele se solidificar como o primeiro recebedor do Drake May e ser um jogador de 1.000 jardas. A última vez que isso aconteceu, a gente já falou isso antes, foi em 2019 e o Edelman. E outra coisa que também é um best case scenario é que no comecinho ele sinta talvez o ritmo do jogo voltando de lesão, mas consegue entrar nesse ritmo de uma forma rápida. Eu acho que esse é o best case. Tá? Tem muita gente que tem isso como certo. Ele vai ser o número 1, ele vai ter 1.000 jardas, ele vai ajudar bastante esse time e não tem nada certo ainda. Tá? Um jogador um pouquinho mais com uma idade, voltando de uma lesão séria. Então esse é o best case para mim, e também, óbvio, ajudando os jovens, mas esse é o best case. E o worst case, para mim, eu já vou mandar também, Conca, que a lesão incomode bastante, não consiga uma sequência, e ele acaba virando uma distração, porque a gente sabe que fora do campo, extra-campo, tem algumas coisinhas em volta. Então, se ele não consegue entrar nesse ritmo, conseguir uma sequência, isso pode atrapalhar o grupo e até atrapalhar os jovens. Esse é o worst case, na minha opinião. Quer falar, Kawhi? Não, pra mim, eu concordo com o Caio. Eu tô dentro da mesma linha de raciocínio em relação a ele voltar 100% healthy, né? 100% bem. E eu falo algo até mais, talvez um pouco mais pessimista. Ele chegue, se isso acontecer, ele tiver uma season de mais de 1.000 jardas, ele se estabelecer como um dos top 10 na liga. Não sei se isso é sendo muito otimista ou não, mas eu creio que o Diggs tem esse potencial se ele se manter saudável. Mas também especulação da minha parte. Agora... Ele já foi, né, um dos melhores da liga. Seria até se restabelecer. Sim. Não, mas eu digo nesse ano, tipo, top 10 entre todo mundo esse ano. Mas, mesma coisa, o lado negativo também, eu acho que a injury do joelho ACL é uma coisa que é bem sensível e que é uma daquelas que a qualquer momento pode desabar, entendeu? É um cut só e acabou a temporada. Então,
Eu acho que tem que manter cuidado em relação a isso. Perfeito. Eu estou aqui para fazer as ponderações. Primeira delas, as movimentações nas práticas não obrigatórias, as OTAs, são boas. São boas. Sim. Sem pad, ou seja, mais leve. Mas o que chamou muito a atenção, e tem imagem disso aí, é como ele fez mudança de rota, mostrando que está completamente recuperado. Uhum. Mas a gente tem que ser pé no chão. Tem que ser pé no chão. Isso é dentro de um movimento sem contato, sozinho, sem o equipamento. Então, mas é um sinal otimista. Segundo ponto de ponderação que eu queria fazer. Ele me pareceu sempre, desde os tempos de Minnesota Vikings, um cara de grupo. Não é um cara polêmico em que pese o barco e a coisa rosa que aconteceu. Não me parece ser um cara de boa, um cara, por exemplo, que foi um tutor para o Justin Jefferson lá no Vikings, né? Assim, então são ponderações, tudo num campo assim do achismo. Eu acho que ele não vai ser uma diva, como todo wide receiver é um pouco, como a gente já falou aqui outro dia. Agora a ponderação pro worst case scenario. Ele não vinha jogando bem antes da lesão. Ele não era jamais o primeiro recebedor lá do Houston Texans, né? Ele saiu de Buffalo esquisito, meio reclamando que a bola não chegava. Então, esse para mim são os red flags. E como eu falei, não acho que vai ser um ataque muito focado no jogo aéreo. Então eu acho que um ano bom para ele é se ele conseguir aparecer nos momentos importantes do jogo. Talvez se ele nem quebre essa 1.000 jardas, 800 jardas, aparece em momentos importantes e consegue desenvolver alguns jogadores. Eu acho que já é um bom ano, tá? Por isso que eu falo um best case. Ele teve algumas dificuldades, como você falou, Conca nesses últimos anos, então eu estou muito curioso para ver o que ele vai fazer em 2025. Para ficar de olho mesmo, porque ele teria que ser o líder mesmo desse grupo, né, de wide receivers. Eu ia falar mais alguma coisa do Stefon Diggs, desculpa, viu, gente? A minha memória hoje, ela não tá, eu preciso anotar as coisas. Mas a minha memória não está das melhores. Eu acho que o Mike mostrou o quanto que o Drake May está liderando o ataque. Eles estão sempre juntos, acho que isso é um passo bom. O wide receiver tem que ser o melhor amigo do quarterback e vice-versa, porque é para ele que ele quer sempre a bola. Eu esqueci, se eu lembrar depois eu falo aqui do nosso querido Stefon. Lembrei. Boa. Na hora. Você mesmo, Caio. 90 do segundo tempo. Disse há alguns episódios que você não descarte, e aí é uma visão também bem pé no chão, até que num primeiro momento o Stefon Diggs entre na injury reserve, dependendo de como ele evoluir. Ou seja, perder os primeiros 4 jogos porque ele ainda vai estar no processo de recuperação, né? Eu acho que isso continua sendo uma realidade. Como eu já falei várias vezes, você fazer corte sem contato é outra coisa que você ter alguém ali te marcando, né, usando bastante o empurrão nos primeiros 5 jardas, o defensor pode te empurrar, existe esse legal contact, e aí o joelho sente, né, o corte é diferente, ser tacleado também não deve ser fácil, eu nunca fui tacleado por um jogador da NFL, né? Mas não deve ser fácil para o seu corpo, né? Então tem muito isso, né? O contato é outro animal. Então tem sim essa possibilidade ainda. Eu acho que, torcendo para que ele já do primeiro jogo ali esteja disponível, mas tem essa possibilidade. Você sabe que uma vez, Kawhi, eu falei pro Caio que eu queria fazer uma matéria no estilo POV, Point of View, sendo tacleado. Nossa. Eu queria. Eu acho que ele não volta. A gente vai ter que arrumar outro apresentador. Mas assim, a gente dá um jeito, O Kawhi é o cara de desafiar limites aqui nesse time, tá? O Kawhi correu uma maratona de Boston. Fazer assim. O Kawhi enfrentou o mar e a tempestade sem nunca ter velejado. Então, Kawhi, fica a ideia pra você. Eu passo ela com o maior prazer, assim, tá? Se você quiser, o que você acha? Mic it up com uma câmera também, POV,
e o cara vir taclear você. Não, Aqui, ó, meio. Kawhi versus Keon White. Não, E você é aí, louco, o que velho. vocês acham? Fazer assim, meio da temporada eu coloco um request, nós três, a Fernie Jennings. Quem sobreviver ganha uma camisa do Drake meio assinada. Ó, Ah, deixa eu preciso só demais. fazer uma correção. Eu falei uma bobagem aqui. Eu falei do Stephon Diggs e o Justin Jefferson. Eles ficaram no mesmo time, no mesmo elenco, por um pouquíssimo tempo, né? Porque ele é trocado para o Buffalo Bills justamente quando o Justin Jefferson tá chegando. Na minha cabeça, eles tinham jogado juntos. Então, feita aqui a correção, tá? Antes tarde do que mais tarde ainda. Mais um Best and Worst Case Scenario, porque tem notícias ainda pra gente passar aqui no Semana Patriots, Caio. Vamos lá, então, rapidão. Gonzo, Christian Gonzalez, best case scenario, na minha opinião, é Defensive Player of the Year. Eu acho que ele tem Boa. tudo para ser esse cara, o talento dele, né? A gente viu o Surtain, um cornerback, ser o Defensive Player of the Year no ano passado. Eu acho que ele tem tudo num esquema novo, numa defesa nova, para mostrar o seu talento e ser o líder dessa defesa. Eu sei que ele é um cara um pouquinho mais quieto, mas ele me lembra, sabe quem? O Gilmore, em 2019, que ganhou também Defensive Player of the Year. Um cara um pouquinho mais na dele, mas é uma liderança dentro de campo que é nítida. O seu talento é nítido. Então, eu acho que esse é o best case scenario pro Gonzo. E o worst case scenario é ele não conseguir encaixar nessa defesa. Uma defesa que a gente sabe que vai ser agressiva, focar ali em atrás do quarterback, que isso quer dizer que vai sobrar muito para a secundária, e talvez a secundária pode ser sobrecarregada, ele não consegue se ajustar a isso e não, mais uma vez, não ir para um Pro Bowl, ser snubbed. Eu acho que ter uma temporada ruim, eu acho que é impossível para o Gonzo, mas talvez não ir para um Pro Bowl pode ser o worst case scenario para ele. Eu tô da mesma linha também. Eu acho que o Gonzo é aquele CB que ele é muito underrated, né? Pelo trabalho que ele fez no time. O ano passado, tipo, não indo pro Pro Bowl. Mas um ponto a lembrar também é todas as peças em volta do Gonzo. A gente vai ter, tipo, o Spillane, vai ter o Landry. Então, todos esses caras que entraram, eu acho que vai potencializar Carlton Davis, né, principalmente. O Davis também potencializar, tipo, o que o Gonzo já vem fazendo, entendeu? Então, eu acho que vai ser mais fácil chegar no positivo do que negativo. Não falando que vai ser o melhor ano possível, mas com todas essas peças, eu diria que tá mais pro positivo do que pro negativo, na minha opinião. Eu também. Eu acho que ele só tem a ganhar com a chegada do Carlton Davis. Eu me lembro de algum jogo na temporada passada que a gente avaliou que o Gonzo conseguiu, eu não lembro quem era o adversário, mas ele conseguiu neutralizar um wide receiver. Eu lembro, contra os Rams, que era Cooper Kupp e Puka Nacua. E a gente falava, né, que a gente brincou que o Gonzo tinha que ser o Christian, marca o Puka Nacua, e o Gonzalez marca o Cooper Kupp, porque não tinha essa ajuda, né? Era o Marcus Jones, não tinha esse segundo cornerback. E se você parar para olhar os movimentos feitos de free agent, o Carlton Davis foi um dos primeiros dele, chegando do Lions para ser exatamente, porque imagina agora um ataque. Você vai ter o Gonzo correndo de um lado, o Carlton Davis de um outro. Então, eu acho que ele só tem a ganhar. Ou até mesmo até pela experiência do Davis. Então, nesse caso, eu não vejo... Eu acho assim, a maior qualidade do Gonzo ele é um jogador muito regular. No sentido de não ter jogo ruim. Consistente, muito difícil, né? O Gonzo ter jogo ruim. Então, nesse caso, eu não consigo ver. A única coisa ruim que pode acontecer com ele, eu não vou falar. Mas ele, né, tem um problema. Mas não vai acontecer, então não vou falar. E lembrando que ele tá entrando agora no seu terceiro ano, mas ele só jogou uma temporada, né, que foi a do ano passado completa, porque ele se lesionou no seu primeiro ano. Então, não fala isso. Mas eu só digo que ele agora tem experiência de uma temporada completa e isso aí ele pode, né, vai só agregar a sua experiência. Eu acho que, olha, por isso que eu falo Defensive Player of the Year, eu acho que ele tem o talento para estar brigando por esse título. Ele tá feliz. Falei aqui outro dia, ele parece muito animado. Eu acho que houve momentos do ano passado, vou entrar na cabeça dele, que ele falou, cara, já pensou se eu tivesse ido para outro time e tal? Porque talento ele tinha, e agora eu acho que ele se sente mais com o Vrabel, com o técnico defensivo, eu acho que ele se sente mais confiante. Então eu só vejo best case scenario para ele. É isso, né? Ou faltou mais alguém aí? Eu tenho aqui o Will Campbell, mas isso aqui é sim. rápido. Sim, vai.
Então vai. Primeira escolha do Patriots, eu acho que o best case scenario para um rookie dessa posição é ser o titular absoluto na left tackle, né? Tomar conta do recado, estar ali todos os jogos, proteger o Drake May e ser o titular. Esse é o best case. A gente falou várias vezes sobre o tamanho do braço, isso, aquilo, outro. Então o best case é ele ser esse titular. E o worst case é ele ter que mudar de posição e ir para left guard no interior da linha defensiva porque ele não está conseguindo tomar conta do recado, não consegue fazer a proteção contra edge rushers de nível NFL. Esse é o worst case, na minha opinião. Eu acho que ele tem muito talento, então, de qualquer forma, eu acho que ele seria titular dessa linha ofensiva, mas uma posição diferente. Então, torcendo muito para que ele consiga ali ser o titular absoluto da posição de left tackle. Perfeito. Não, para mim, eu também acho que ele vai ser uma peça-chave nessa offense e é questão do braço e da técnica mesmo, né? Para mim, o ponto é, será que a técnica que ele tem vai ser a mais ou vai ser suficiente para, como que fala, compensar por essa... Superar, né? Superar esse feito físico. Mas, de novo, isso é alguma coisa que a gente vai ver em campo e vai só dar para perceber quando tiver com os pads on, e da minha parte é isso. Lembrando que a escolha do Will Campbell passa por um teste feito pelo Mike Vrabel da pegada. Lembra? É das grandes histórias do draft. O Vrabel pôs o pé. Isso vai estar no Ford em Foxborough? Não sei. Ele não queria, eu acho né, que não, hein? Ele não queria. Não Porque sei, o Vrabel que caiu, né? Ele mandou o Vrabel para longe. Pô, essa imagem é boa, hein, Kawhi? Dá uma fuçada aí no nosso Vamos banco ver, de dados, assim, ó. Como que Melhor não, hein? Não, mesmo que a gente não publique, eu só esperar queria sair ver. primeiro, aí nós dropa. Não, mas se não sair, eu só queria ver, cara. Eu só queria ver. Tá. Só queria ver. Ia ser legal. Eu juro que quando a gente tiver a oportunidade de sentar com o Mike Vrabel, a primeira pergunta que eu vou fazer pra ele, cara. Porque eu tô muito curioso. É muito instinto, né? O Vrabel fala que... E é de fato isso. Acho que não tem outra forma de traduzir. A pegada. Ele gostou da pegada. E aí escolheu o cara. Então, eu também não vejo muito... Pra mim, é a maior incógnita. E não é novidade que seja, né? É a maior incógnita. A gente não sabe. Ele tem treinado, né? Os primeiros treinos e desenhos e simulações que foram feitas e jogadas, ele é o left tackle titular. É isso. Sim. É isso. Então, e acho que é assim que ele vai começar o training camp. A partir daí, aí abre-se uma competição. Mas eu também já meio que tá respondendo um pouco do que nós vamos ouvir daqui a pouco nas perguntas. Né? Quem você quer ver e por quê? Ele já é o meu escolhido. Eu quero ver ele. Quero ver ele treinar, sem dúvida nenhuma. Bom, meus amigos, para a gente terminar o direto do Gillette Stadium, só trazer uma curiosidade. Porque esse cara também entrou na lista aqui, nas perguntas que nós recebemos, ou melhor, nas respostas da nossa caixinha. Algumas pessoas estão curiosas para ver o desempenho daquele que foi, de uma maneira geral, apontado como a grande surpresa dos trabalhos de Spring. Estou falando do Afton Chism III. Esse cara que não foi draftado, mas que foi disputado no mercado, tanto que o Patriots deu um bom contrato para ele, que incluiu 3 anos, $234 mil de salários garantidos, pouquinho só a mais do que ganha o Caio, tá? E ainda $25 mil de bônus para fechar com o Afton Chism. Por quê? Porque o Broncos estava na parada. O Patriots foi à frente. É um wide receiver, num grupo que vai ter que ter cortes. A gente já falou disso em outros episódios, mas a notícia da semana é que a CFL, que é a Canadian Football League, ou seja, futebol americano que é jogado no Canadá, eles liberaram uma lista pública na última quinta-feira, lista de jogadores que foram escolhidos pelos times. Não significa que os caras vão para lá. Mas o nosso querido Afton Chism apareceu no BC Lions. O nome dele está entre 45 de um grupo que o Lions, né, esse time canadense, tem os direitos exclusivos de negociar. Eu acho, pela badalação, Kawhi, se ele não ficar no Patriots, eu não acho que ele vai para o Canadá. Eu acho que talvez ele ainda tenha espaço em algum practice squad aqui da liga. Mas é um sinal de que é um cara que está todo mundo de olho.
Eu acho que esse é o worst case scenario do After Chisholm, que nem jogou na NFL ainda, né? É, o BC Lions, mas ele tem opção, né? Mas é interessante isso, né? Porque você vê o Denver Broncos tem interesse, aí no Canadá já tem um interesse no jogador, então eu acho que ele tem tudo para fazer esse elenco, porque ele vai ser usado bastante no Special Teams, né? Ele que foi para a mesma faculdade do que do Cooper Kupp, ele tem algumas características similares, muitas comparações também ao Edelman jogando no slot. Eu tô torcendo bastante por ele, né? Então, ele tem opções, mas eu também não acho que se ele não der certo no Patriots, ele vai pro Canadá. Esse é o worst case scenario do Afton Chisholm. Cara, ir pro Canadá acho que é uma coisa fora do padrão, assim, mano. Tipo, tem vários outros times que consideraria ele. Mas eu tô feliz, tô excited pra ver também como que ele vai ser. O empenho dele a gente sabe que foi muito bom nesse training camp, né? Nesse mini camp. Então, vamos ver. E é interessante isso que a Liga de Beisebol também faz isso, né? Drafta alguns caras como o Kyler Murray. Aí eles meio que têm a opção. Continuo na NFL, vou lá, worst case scenario, vou para MLB. Então é interessante como também a Liga do Canadá pega uns nomes de alguns jogadores. Se não der certo, vem para cá, tem opção. Eu penso até de Eu uma... confesso. Não, pode ir, desculpa aí. Pode falar. Não, eu ia falar, eu penso até de uma forma, tipo, como que fala, financeira para os jogadores. Eu não sei se tem tanto dinheiro quanto na NFL ir para a Liga do Canadá. Então, acho que seria uma opção esquisita, né? Eu nunca vi, eu confesso. Eu nunca vi a CFL. Aliás, eu acho curioso como ainda as outras ligas, né, tipo a XFL, que até fez uma fusão recentemente, né? Como ainda não pegou, né? Assim, não tem. E eu acho que tinha que pegar. Eu sinto que a NFL está investindo muito no flag, né? Para que você tenha um pouco mais de. Para que esse período, esse vácuo que a gente tem até setembro, para que tenha jogo, para a gente ver, né? Eu acho que eu falei aqui num outro episódio que a gente falava de flag. Eu achava que a solução para popularizar o flag era colocar alguns jogos anteriormente, no mesmo dia, no mesmo estádio, mas antes dos jogos da NFL. Antigamente, vou de novo falar para vocês que são mais jovens, eu cresci indo para estádio de futebol, a gente chegava 2, 3 horas antes, porque antes do nosso time jogar, tinha o campeonato de aspirantes. Os caras jogavam antes. E às vezes nos aspirantes tinha uma molecada que você queria ver, porque de repente esse cara um dia pode subir, pode fazer o time de cima, ou até os técnicos, para dar movimentação, pegavam jogadores que estavam suspensos do time de cima e colocavam nos aspirantes. Ou ainda, jogadores voltando de lesão. Então era legal ver campeonato de aspirantes. Isso no futebol, no soccer. Eu acho que isso nunca vai acontecer, porque o esporte se modernizou. E qual é a primeira preocupação? A condição do gramado. Você põe gente para jogar antes, né, tal. Mas eu não sei, eu acho que eles podiam de alguma maneira tentar trazer o flag, né? Estou falando do flag aqui porque eu vejo que a NFL tem trabalhado o flag para o mesmo dia do jogo. Acho que seria mais uma atração. Enfim, é uma ideia maluca aqui que veio na minha cabeça. Mas por que eu estou falando disso? Não é por causa da CFL, que eu nunca assisti. Mas eu repito, eu não acho que o Chisholm... Eu acho que ele vai fazer o time. Se ele continuar treinando bem como ele treinou, de novo, entendendo o contexto, que agora com equipamento, com contato é outro animal, como diz o Caio, eu acho que ele vai fazer pelo menos com um Special Teams. Eu acho que ele tem essa capacidade, né? Já que ele é comparado com o Edelman, né? Ele pode estar ali como um retornador, também, quem sabe. Ok? Exato, é o meu palpite também. Sobre Special Teams, vou guardar um assunto que estava no roteiro para mais para frente. Mas o Patriots, porque eu queria dar um jeito de falar do Borregales, né? Mas eu estava vendo aqui que o Patriots selecionou um long snapper. Pela primeira vez um long snapper saiu no draft desde 2021. O Joe Cardona foi embora, era o único remanescente ainda do time, ainda campeão. Foi para Miami, aliás, o Joe Cardona. Mas toda a operação de chute agora, né, os 3 jogadores, incluindo, obviamente, o Borregales, vieram do draft. E é só o Patriots que tem isso hoje, atualmente. Mas a gente fala disso depois, até porque o Kawhi também está propondo uma coisa legal. Relembrando o nosso querido Tom Brady Panther. É Tem verdade. imagens disso.
E era uma coisa legal que o Belichick fazia, porque o outro time que tá marcando nunca sabia se o Tom Brady ia lançar ou se ele ia chutar, mas ele chutava até que bem. O que o Tom Brady não faz bem, né? Dizem até aí que no casamento ele andou... Melhor não falar disso, né? Isso aqui é notícia de fofoca, negócio de... Como é que chama a atriz? É. Ah, como que chama? Sidney Sweeney, é isso? Sydney Sweeney. Não, mas tem várias, né? Mas aqui, vamos focar no futebol. Que Entre fase, todas, hein, Tom Brady? é. Que fase, hein? Se quiser Sydney Sweeney, vai lá no Instagram. O GOAT dentro e fora de campo. Ai, meu Deus, sabe o que está acontecendo? Eu estou convivendo muito com um repórter da nossa rádio, que também foi do DAZN, Gustavo Lopes. Caio conhece bem? Conheço. Ele traz essas notícias da editoria Léo Dias de fofoca, entendeu? E aí queria colocar no roteiro. Tom Brady e Sidney Sweeney. Eu falei, quem que é? Nem sei quem é. Ah, não, você tem que colocar lá. Não vou falar disso, tá bom? Bota uma imagem aqui na pós que traz engajamento. Então, põe na thumb também. Vai entrar, hein? Vai entrar. Ai, meus amigos, vamos lá. Só para reforçar, o Kawhi falou lá no começo, vem aí Ford em Foxborough, eu sei quem é. O Lopes está aqui do meu lado, tá me mostrando, eu sei quem é. Não precisa ficar mostrando foto. Vamos voltar aqui pro foco, gente. Foco. Ford em Foxborough, qual é o dia mesmo do lançamento do episódio número 2? É o último episódio, né, Kawhi? Não, vai ter mais um. Vai ter mais um? Vai ter mais um boa. durante a temporada. Esse daqui vai sair dia 18 de julho, em inglês. Aí logo menos, não vou falar a data exata, mas pode esperar a semana depois do dia 18, saiu em português. Então vamos ver se a gente coloca depois um trechinho, não nessa edição, né? Assim que ele sair. O primeiro é maravilhoso. A parte disso, Lara Magalhães segue no Brasil, comandando as ações do Patriots Brasil, também com o time de comunicação lá da Effect, né? Com o José, com o Arthur, com o Marcelo, com o Kawhi aqui nos Estados Unidos. Vem aí duas grandes ativações para a semana do São Paulo Game. Duas grandes ativações. O Patriots não estará com o Watch Party, a gente já pode antecipar isso. Não vai ser como no ano passado, que a gente fez duas. Mas o Patriots vai estar com ações grandes, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Certo, Kawhi? Até onde a gente pode, nesse momento, antecipar? Certíssimo. Acho que vai ser... O começo da semana vai ser no Rio. A gente já sabe o que vai ser. Não sei se posso divulgar aqui agora. Não, então não fale. Se não pode, ainda é melhor não. A Não, gente traz a a Lara aqui de volta depois para anunciar também. Tá, mas vai ter uma no Rio. Vai ser bem legal a interação com os fãs, assim. E o segundo vai ser o Flag Camp, né? A gente está procurando fazer uns camps de flag football e essas questões para a criançada em São Paulo. Mas mais informações saindo no final do verão. Em breve. Só no Semana Patriots você fica sabendo primeiro, tá? E seguindo, obviamente, o Patriots Brasil nas nossas redes sociais. Vamos lá para o fechamento do programa? Vem aí o nosso quadro Momento Pets Nation. Vamos fazer uma vinheta. Momento Pets Nation. Fizemos uma pergunta direcionada na caixinha do Instagram. Qual jogador você quer ficar de olho no training camp e por quê? Você tem as respostas? Eu tenho algumas que você me mandou aqui, Kawhi. Aham. E aí a gente pode ir comentando em cima, né? Vamos lá. Eu gostei, cara. O pessoal foi criativo. Engajado, né? Ó, Raíra Azevedo. Efton Chism. Chegou de mansinho e parece promissor. Tô falando, tá todo mundo falando desse cara. Eu acho que é um cara que vai todo mundo ficar de olho, Caio. Eu também acho, né? Vamos ver como é que ele vai ser. Tem muitos jogadores até aí, jogadores que foram, né, pro minicamp, que elogiaram bastante ele pelo fundamento, né? A técnica, o fundamento. Então isso é o mais importante. Eu também acho que é um dos jogadores ali que está na minha lista. Ó, W.E. Riquez, Will Campbell e Drake May. Eu acho que tem muito mesmo dessa parceria. Também, eu já falei agora há pouco, é o cara que eu quero ficar de olho. Di Holmes, acho que é isso, Dion, enfim. Quero estar de olho em Campbell para ver a sua evolução na proteção do nosso Golden Boy. De novo, na mesma linha. Gostei. O Julius fala do Drake May. Quero ficar de olho no Drake May. E beleza, é isso mesmo. Fábio, Hunter Henry, eu adorei esse comentário aqui, olha só. Hunter Henry, porque precisamos voltar a ter bons tight ends como opção aos wide receivers. Perfeito. Se desenhando um jogo que vai focar muito na parte defensiva
correr com a bola e com um grupo de wide receivers que tá todo mundo dizendo que não é dos melhores, repito, o Pro Football Focus colocando como 31º, só perdendo pro Cleveland Browns, ter o wide receiver acaba se tornando a bola de segurança. Já foi assim no primeiro ano do Drake May, né, Caio? Eu acho que a gente meio que sabe o que esperar do Hunter Henry jogador. Mas como o Fábio aqui é ver como é que ele vai ser usado no esquema do Josh McDaniels. Aí eu acho que sim, eu acho que ele vai ser um jogador super importante para o Drake May e também para o jogo corrido. Ele que vem se aperfeiçoando bastante sua proteção no jogo corrido. Ele também, junto com o Hooper, né? Eu acho que vai ser uma dupla super importante. Jogadores que, além de ajudar na corrida, também podem ser opção para o passe. Mas em si, o jogador em si, a gente sabe o que se esperar, né? Um jogador que sabe se posicionar, experiente, na hora de um scramble, ele sabe acompanhar o Drake May, já tem meio que esse entrosamento, mas é, claro, uma posição super importante. E a última minha aqui, Kawhi, o Thiago falou de um nome também que a gente não falou hoje no programa. O Kyle Williams. Acho que tem tudo para ser um ótimo wide receiver 2. Esse foi draftado, verdade. Vamos ficar de olho no Kyle Williams também. Gostei demais da opinião de vocês. Tem mais alguns aí? Que esses aqui foram os primeiros que chegaram, né, Kawhi? A maioria tá dentro da mesma linha de raciocínio. Tem alguns aqui falando do Christian Gonzalez, um interessante, Pop Douglas, acho que é um recebedor que a gente vê que o ano passado teve uns momentos bons com o Drake May também, e esse ano eu acho que vai ter um pouco mais competição ali na posição dele no slot, né? Então, é curioso para ver como que isso vai pan out também. Eu vou trazer mais um aqui. Tá, só uma coisa só, que me chamou a atenção. Que a gente falou que o Drake May estava junto com alguns companheiros de Patriots, na praia, treinando. O Ramondre Stevenson estava entre eles, né, o running back, e o Kendrick Bourne também. Sim. O Kendrick Bourne estava junto. Ele é um dos caras cotados a ser cortado. Eu não sei até que ponto essa proximidade pode influenciar na decisão lá, porque, de novo, quando o wide receiver e quarterback se dão bem, geralmente dá boa. Fala o seu outro nome aí, Caio. Eu vou falar o Polk, o Jalen Polk. Mas é mais um jogador para observar, para ver se ele está desempenhando de uma forma que pelo menos ele vai conseguir uma vaga. Lembrando que ele foi draftado no ano passado, uma segunda escolha. Eu sempre pego no pé dele, gente. Isso aí não é novidade para quem acompanha, mas eu vou estar olhando, porque é um jogador que foi draftado com a segunda escolha, né, segundo round do ano passado, um jogador que mostrou bastante talento em Washington e aí vem para cá e não consegue fazer absolutamente nada. Eu acho que isso não faz muito sentido. A gente já falou que uma comissão completamente nova. Será que ele pode ser ali, talvez, o recebedor 3, um jogador importante nesse novo esquema? Então eu vou estar de olho no Jalen Polk. Boa, muito bom. Tem mais aí, Kawhi, ou ficamos por aqui nas perguntas da audiência? Acho que por hoje é só. Boa. A gente vai fazer outras provocadoras na semana que vem. E nós voltaremos na semana que vem. Vamos fechar aqui o Semana Patriots número 44. Quero dizer de coração, viu, meus amigos, meus companheiros de time, que eu gostei demais. Estava com saudade de falar de NFL, de voltar a trazer assuntos. Adorei a discussão do Best and Worst Case Scenario. Acho que vai dar bastante discussão, bastante corte também, mas já prometendo que semana que vem a gente estará de volta. E aí, ao que tudo indica, estarei no estúdio. Para a gente também voltar a ter convidados. O episódio da Paty está imperdível e atemporal. Você pode voltar um aí, assistir, ouvir a hora que você quiser. Mas eu quero começar agradecendo vocês. Obrigado, viu, Caio Morari? Até semana que vem. Vê se aparece no estúdio também, Caio. Beleza, vamos ver como é que vai estar o schedule, né? Essas viagens para cima e para baixo. Mas é isso aí, tamo junto. Ansioso pro training camp, daqui a pouco o começo da temporada. Mas é isso aí, go Pats! Aliás, o Caio Morari estará daqui a pouco, já que nós estamos gravando isso, ao lado de Lionel Messi. O Messi estará aí no Gillette Stadium, certo? Inter Miami, New England Revolution. Você que já clicou aqui já sabe o que aconteceu, se o Messi arrebentou, se não arrebentou, mas vai ser a segunda visita do Lionel Messi à Nova Inglaterra. No ano passado levou quase 70 mil torcedores, eu acho que não vai ser diferente também nesse ano. Então, depois o Caio conta pra gente. Você vai também no jogo, Kawhi? Acho que não vai dar para eu ir hoje, mas queria muito ver o Messi. Depois a gente fica de olho.
Obrigado, Kawhi Marim. Boa sequência aí pra você, meu amigo. E esquece o negócio de velejar, natureza. Que nada, velho. Eu vou comprar um barco agora, isso, mano. cara. Não, agora eu vou comprar um barco. Sei lá, em algum momento. Mas brigadão, Conca, obrigado, Caio, Pats Nation, tamo junto sempre. E é isso. Go Pats. Gente, você que chegou até aqui, larga o seu like, deixa o seu comentário, espalhe por aí a palavra do Semana Patriots volta na semana que vem com muito mais para você. Obrigado pela companhia, pela carona, pela paciência, você também na nossa rádio USA. Continuem ligados e vamos nessa. Go Pats!